Existem dores que não se apagam com o tempo, simplesmente porque já não estão apenas no passado, elas se tornam parte da estrutura psicológica que sustenta aquilo que a pessoa acredita ser. Com o tempo, a memória de uma experiência difícil é repetida internamente até deixar de ser apenas uma lembrança e se transformar em identidade. É nesse momento que a dor deixa de ser vista como algo que aconteceu e passa a ser a definição de quem a pessoa pensa que é. Esse processo acontece de forma muito sutil, quase imperceptível. Um pensamento recorrente traz a emoção reforça o pensamento, e assim, um ciclo se forma e se repete dia após dia, até que o sofrimento deixe de ser uma resposta a um evento e passe a ser uma forma de perceber a si mesmo. A mente cria um papel e começa a interpretá-lo sem questionar, o papel da vítima, de alguém injustiçado, de alguém marcado por uma ferida que ainda não foi reconhecida. E quanto mais esse papel é reforçado, mais ele limita a forma como a pessoa sente, pensa e age. Esse padrão não é sustentado pelo evento original, mas pela narrativa construída em torno dele. Não é necessariamente o que aconteceu que mantém a dor viva, mas o significado repetido que a mente atribui a isso. É aí que o sofrimento se torna uma prisão cujas paredes são feitas de pensamentos não questionados e emoções continuamente alimentadas. E a parte mais difícil é reconhecer que essa prisão é interna, ela não foi criada apenas pelas circunstâncias, mas pela repetição mental que perpetua a dor. Ao não enxergar isso, a pessoa se identifica completamente com a história que a mente conta. Ela começa a se ver como alguém ferido, alguém que carrega uma injustiça, alguém que precisa ser reconhecido como tal. Com isso, o passado não apenas permanece vivo, ele se torna o filtro através do qual toda a realidade é percebida. Por trás de tudo isso, no entanto, existe algo que não participa dessa repetição, um nível de consciência que não reage, não julga e não se confunde com os papéis mentais. É uma qualidade de percepção que observa o fluxo dos pensamentos e reconhece quando há identificação com eles. Essa consciência não precisa ser encontrada em algum lugar distante, porque ela já está presente, mesmo quando ignorada. A chave está em perceber que o sofrimento persiste não apenas pelo que foi vivido, mas porque a mente insiste em reviver e reafirmar esse conteúdo. E é isso que transforma a dor em identidade. Compreender essa dinâmica é o primeiro passo para romper o ciclo, porque enquanto o conteúdo da dor for confundido com quem a pessoa é, não haverá espaço interno para que algo novo emerja. Quando uma experiência dolorosa termina no tempo, mas continua sendo revivida pela mente, ela deixa de estar confinada ao passado, torna-se um movimento mental presente, constante e muitas vezes automático. Esse movimento cria o que se pode chamar de loop, uma repetição incessante de pensamentos e imagens ligados a ressentimentos, frustrações e injustiças. E quanto mais esse ciclo se repete, mais ele reforça um senso interno de aprisionamento. O pensamento começa a ditar a emoção, e a emoção confirma o pensamento, criando um ciclo difícil de romper. Essa repetição nem sempre é voluntária, ela acontece porque a mente carrega condicionamentos que se movem com força própria. A pessoa não está conscientemente escolhendo reviver o que aconteceu, ela está sendo puxada por padrões mentais instalados com base no impacto emocional da experiência. E quanto maior o impacto, mais forte se torna o impulso de repetir. Esse é o ponto em que a dor deixa de ser uma lembrança isolada e se transforma em uma estrutura contínua de pensamento. É uma dor mentalizada, uma história internamente repetida sobre o que aconteceu. O problema central dessa repetição está na identificação. A mente cria uma história interna e começa a se referir a ela como identidade. A história se torna pessoal, a dor se torna pessoal. E com isso, qualquer tentativa de observar se dissolve, tudo passa a ser vivido como verdade absoluta, como se não houvesse outro ponto de vista possível. O que se forma nesse processo é uma armadilha profundamente limitante, uma prisão psicológica construída por pensamentos recorrentes e pela incapacidade de distingui-los da própria consciência.
Com o tempo, esse padrão se torna normalizado, a pessoa começa a acreditar que pensar sobre a dor faz parte de quem ela é. Ela defende suas ideias sobre o passado, repete suas interpretações com convicção e sente como se estivesse perdendo algo se deixar de revisitar essas memórias. O apego ao pensamento se disfarça de proteção emocional, mas o que está realmente sendo protegido é o próprio padrão mental que causa sofrimento. A mente, por sua própria natureza, tenta resolver aquilo que interpreta como conflito. Mas, nesse caso, ela se torna o agente que perpetua o conflito. E ao tentar entender, justificar ou consertar o passado apenas com o pensamento, mantém a dor ativa. O esforço mental não encerra o ciclo, muito pelo contrário, ele fortalece. Porque aquilo que a mente repete, ela valida. E o que valida, transforma em realidade interna. Reconhecer essa armadilha exige consciência do processo. A observação clara e contínua revela que os pensamentos não cessam porque estão constantemente sendo alimentados com significado. E enquanto esse significado não for questionado, eles continuarão operando como se fossem a única forma de ver a realidade. É aí que o sofrimento se sustenta, não pelo que foi vivido, mas pela inconsciência com que se repete. A insistência em reviver a dor, sem perceber, revela algo profundo. A mente humana busca significado. Diante de uma experiência dolorosa, ela procura explicações que façam sentido. Tanto é que, quando algo nos causa dor, a reação natural da mente é tentar entender por que aquilo aconteceu, quem foi o responsável e o que poderia ter sido diferente. Isso é compreensível. Mas, quando esse processo se repete sem consciência, ele deixa de ser uma tentativa de compreensão e se transforma em uma forma de identidade. Nesse caso, o sofrimento não é apenas uma resposta a um evento, torna-se um elemento estrutural da autoimagem. A pessoa não está apenas se lembrando do que aconteceu, ela está se reconhecendo dentro da dor. A narrativa sobre o que foi vivido começa a definir seu senso de ser. A injustiça sofrida, o abandono, a traição, tudo começa a ocupar um espaço constante no interior, e a mente passa a dizer: é por isso que eu sou assim. A dor, então, deixa de ser um episódio e passa a ser uma justificativa contínua para o modo de agir, pensar e se relacionar. Torna-se um papel fixo, um papel que parece necessário, pois oferece uma identidade estável em meio à confusão. Essa identidade, no entanto, tem um custo alto. Ela reduz a complexidade do ser a uma história mental repetida. A pessoa deixa de se ver como consciência presente e passa a se ver como a personagem central de uma história que gira em torno da perda, da culpa ou da injustiça. Mas isso não significa que a solução seja negar o que foi vivido. O que aconteceu, aconteceu. A dor foi real. O impacto emocional existiu. Porém, há uma diferença fundamental entre reconhecer uma experiência e se tornar a própria experiência. Quando a dor vira identidade, ela começa a filtrar toda a realidade. Novas situações são interpretadas a partir da mesma lente antiga. Os relacionamentos se tornam espaços para confirmar a narrativa. E, mesmo que algo diferente aconteça, a mente tende a distorcer os fatos para que se encaixem na história que ela já conhece. É assim que o padrão funciona, ele não quer a verdade, quer continuidade. E, para isso, resiste a qualquer possibilidade de mudança. O ego, que é o conjunto das identificações mentais, encontra força nesses papéis. Ele se sente seguro ao se definir com base no que foi vivido. E quanto mais forte o impacto emocional do passado, mais convincente se torna a narrativa. Mas esse tipo de segurança é ilusória, porque não liberta, limita. Aprisiona a pessoa em uma visão fixa de si mesma, onde tudo gira em torno de um passado que não pode ser mudado, mas continua sendo carregado como se fosse parte essencial de quem ela é. É aqui que surge a possibilidade de uma nova perspectiva.
Quando há espaço para observar o padrão sem alimentá-lo, começa a surgir uma separação entre o que aconteceu e aquele que observa o que aconteceu. Essa separação não é negação nem indiferença, é clareza. É o início do reconhecimento de que o que define a consciência não é a história, mas a capacidade de estar presente mesmo diante dela. Esse é o ponto onde a identidade construída pela dor começa a perder sua força, não porque foi derrotada, mas porque foi vista. O que sustenta a identidade de vítima não é apenas o sofrimento em si, mas a estrutura do ego que se forma ao redor dele. O ego é uma construção mental baseada na identificação com formas de pensamento, de emoção, de história. Ele precisa constantemente de conteúdo para manter sua existência. E, quando encontra uma narrativa convincente na dor, transforma essa narrativa em sua base. O ego então começa a operar não apenas como reação, mas como um centro de gravidade em torno do qual toda a percepção se organiza. No nível individual, esse processo pode ser difícil de reconhecer, porque se confunde com o senso de identidade pessoal. Mas, quando olhamos para fenômenos coletivos, ele se torna mais claro. A mesma estrutura que opera na mente de uma pessoa ferida também se manifesta em grupos, comunidades e até nações. Quando um coletivo se une em torno de um sentimento de injustiça, humilhação ou exclusão, ele também constrói uma identidade baseada no sofrimento. E essa identidade coletiva, sustentada pelo ego do grupo, pode ser ainda mais resistente à mudança do que o ego individual. Grupos que se veem como vítimas da história, por exemplo, tendem a perpetuar esse sentimento por meio de narrativas culturalmente reforçadas. Mais uma vez, não se trata de negar o que foi vivido, mas de compreender, especialmente como a mente coletiva usa o sofrimento como base para continuar se definindo. O problema surge quando essa definição exige a presença constante de um outro, visto como causa da dor. Nesse ponto, o ego coletivo passa a depender do conflito. Ele precisa de oposição para existir. Precisa de inimigos, culpados, bodes expiatórios, porque, sem isso, a narrativa enfraquece e, com ela, o senso de identidade que o grupo construiu. Esse padrão é visível em muitos contextos, como ideologias políticas que dependem da existência de um adversário, grupos religiosos que se fortalecem ao rejeitar os que pensam diferente, ou movimentos sociais que perdem o rumo quando deixam de lutar por transformação e passam a lutar apenas para manter a dor viva. O ego coletivo, assim como o individual, não busca paz, busca continuidade. E, se for necessário manter o ressentimento para isso, ele o fará, mesmo que isso custe a oportunidade de uma mudança verdadeira. A pessoa pode se unir a uma causa ou a um grupo não apenas por afinidade, mas porque enxerga nisso uma forma de validar sua própria dor. A identificação com o coletivo oferece proteção, pertencimento e justificativa. Mas, sem consciência, isso também aprisiona, porque o sofrimento, quando mantido como base da identidade, mesmo quando compartilhado, ainda é uma forma de limitação. A narrativa do grupo se soma à narrativa pessoal, criando uma estrutura ainda mais rígida, onde a possibilidade de liberdade parece cada vez mais distante. Compreender o ego, seja pessoal ou coletivo, é essencial para perceber como a dor pode ser usada não apenas como expressão de algo vivido, mas como uma estratégia inconsciente de manter uma identidade. E, enquanto essa identidade estiver em funcionamento, todo movimento em direção à liberdade será sentido como uma ameaça. Não porque a dor seja valiosa em si, mas porque ela sustenta o que a mente acredita que a pessoa é. Mas chega um ponto em que o sofrimento deixa de ser apenas conteúdo emocional e começa a revelar algo mais profundo. Esse ponto revela como a consciência se relaciona com a própria mente. Nesse momento, o que se torna relevante não é mais o evento vivido, nem mesmo o padrão emocional que foi criado. O foco se desloca para aquilo que observa tudo isso, para a percepção por trás dos pensamentos, sentimentos e identificações.
É aí que a consciência começa a se distinguir do conteúdo mental. Essa distinção, porém, não é intelectual, é uma percepção direta que surge quando há um pequeno intervalo entre o pensamento e o ato de acreditar no pensamento. Quando esse intervalo acontece, mesmo que por breves momentos, o pensamento é visto. E, se está sendo visto, não pode ser você. Isso marca o início de uma nova qualidade de atenção, uma atenção que não tenta consertar o pensamento ou resistir a ele, mas simplesmente reconhece sua existência sem se fundir com ele. Nesse contexto, a consciência surge através da capacidade de observar o movimento da mente sem se identificar com ele. É isso que permite que o sofrimento seja visto sem ser reforçado. À medida que essa percepção começa a se estabilizar, o padrão de identidade começa a enfraquecer, não porque foi combatido, mas porque perdeu a conexão com aquele que o sustentava. Afinal, a narrativa mental precisa de identificação para se manter ativa. E, quando não há mais identificação, ela perde sua força. O sofrimento, então, começa a ser visto de um novo lugar. Ele não desaparece imediatamente, nem se dissolve por completo, mas já não ocupa mais o centro da experiência. Permanece como conteúdo, mas já não define a identidade. A pessoa já não se vê como a dor, mas como aquela que está consciente da dor. Essa mudança pode parecer sutil, mas é profunda. Não é dramática nem espetacular, é silenciosa e transformadora. É como mudar a luz de um cômodo, o que está ali ainda é visto, mas a forma como é visto já não é a mesma. É nesse espaço que a verdadeira transformação começa. Porque a consciência não julga, não resiste, nem reage, ela apenas vê. E esse simples ato de ver, quando é real, muda tudo, pois dissolve a ilusão de que você é o que pensa, sente ou viveu. E, sem essa ilusão, a mente perde seu controle. Ela pode continuar produzindo pensamentos, como sempre fez, mas já não encontra mais o apoio incondicional para se manter ativa. O papel da consciência não é apagar o sofrimento, mas despersonalizá-lo. Não se trata de negar emoções ou fingir que não há dor, trata-se de reconhecer que existe um espaço interno onde a dor pode ser vista sem assumir o controle. Esse espaço não é uma técnica nem um esforço, é algo que já está presente, mesmo quando ignorado. E é a partir desse espaço que a identidade construída sobre a dor começa a perder sua base. E, à medida que você observa sua própria estrutura mental com mais clareza, torna-se inevitável começar a ver os outros a partir de uma nova perspectiva. A tendência usual da mente é criar julgamentos rápidos. Aquela pessoa me feriu, ele fez de propósito, ela sabia o que estava fazendo. Mas esse tipo de julgamento parte do pressuposto de que a outra pessoa age com plena consciência de suas ações, e, na maioria dos casos, isso simplesmente não é verdade. Grande parte do comportamento humano é resultado de padrões inconscientes, padrões moldados por experiências passadas, repetições familiares, traumas não resolvidos e condicionamentos antigos. Quando uma pessoa está dominada por esse tipo de padrão, ela não está realmente escolhendo como agir, está apenas repetindo. Isso não apaga a dor que suas ações possam causar, mas muda a forma como interpretamos essas ações. A consciência não busca desculpas, e busca compreensão. E compreender que o outro agiu a partir da inconsciência não justifica o comportamento, apenas nos permite vê-lo com mais clareza. Essa percepção é essencial para dissolver a rigidez da identidade de vítima. Quando vemos que, em muitos casos, a pessoa simplesmente não podia agir de outra forma, algo se abre. Surge um espaço entre o julgamento e a compreensão. E, nesse espaço, o peso emocional começa a perder força. Isso não significa concordar com o comportamento. Não se trata de aceitar abusos ou ignorar a gravidade de certas situações. É simplesmente sobre entender que a inconsciência é real,
e que ela afeta profundamente a forma como os seres humanos se relacionam, muitas vezes de maneira destrutiva. E, além disso, ao ver a inconsciência no outro, também passamos a reconhecer como essa mesma inconsciência opera dentro de nós. E, com isso, deixamos de personalizar tanto os acontecimentos, não porque não nos importamos, mas porque começamos a compreender a raiz mais profunda por trás de um comportamento pode ser desconfortável no início, porque exige abrir mão da postura de precisar estar certo. Mas é justamente essa abertura que permite uma mudança real. Todo esse reconhecimento e compreensão vem acompanhado do perdão. O perdão, em seu sentido mais profundo, não é apenas um ato emocional. Ele não acontece porque a pessoa decide ser melhor do que a outra ou porque escolhe apagar o passado. O perdão verdadeiro nasce da compreensão, e só é possível quando há clareza. É uma consequência natural da lucidez, não uma obrigação moral. Enquanto o perdão for visto como uma exigência, algo que você deve fazer para ser uma boa pessoa ou para seguir em frente, ele se torna mais uma camada de conflito, um esforço artificial que, em vez de trazer alívio, aprofunda a resistência interna. Porque ainda está baseado na ideia de que algo precisa ser concedido ao outro. Mas, quando há compreensão, o perdão não precisa ser concedido, ele simplesmente acontece. Não como uma decisão, mas como a ausência da necessidade de continuar carregando o peso da história. Isso não significa que as emoções ligadas ao que foi vivido desapareçam imediatamente. Elas ainda podem surgir, embora com menos intensidade. Mas, em vez de serem alimentadas por uma narrativa de injustiça, passam a ser vistas com mais neutralidade. A mente deixa de justificar o ressentimento, porque compreende que ele já não serve mais a um propósito. E, quando algo perde sua função, se dissolve naturalmente, não por esforço, mas por falta de sustentação interna. O perdão, nesse contexto, é um ato de libertação pessoal. Ele não depende da atitude da outra pessoa nem da reparação dos danos. Ele surge quando se reconhece que manter a dor viva não protege, apenas prolonga. Perdoar, então, não é esquecer o que aconteceu. É parar de construir sua identidade em torno disso. É tirar a dor do centro da experiência e permitir que algo mais real ocupe esse lugar. Quando o perdão deixa de ser uma luta e passa a ser um resultado da compreensão, o apego à narrativa pessoal enfraquece. O papel que antes parecia necessário começa a perder importância. E, sem que esse papel continue sendo alimentado, a identidade construída sobre ele começa a se dissolver, não como uma perda traumática, mas como um alívio inevitável. A mente até pode tentar reagir. Pode querer recuperar a linha da história, reviver memórias antigas, reforçar velhos argumentos. Mas, se a consciência já reconheceu que nada disso é essencial, essas tentativas começam a parecer irrelevantes. A história já não carrega o mesmo peso. O passado ainda existe como fato, mas já não tem mais o poder de definir o presente. E isso marca o início da queda da identidade baseada na dor. E essa queda não é um colapso. Não há drama nesse processo. O que é uma retirada gradual da energia que antes sustentava um personagem interno. E, quando o personagem já não encontra um palco nem aplausos internos, ele para de atuar. Com isso, o espaço que antes era ocupado pela repetição da dor se abre. E esse espaço não é vazio no sentido negativo, ele é claro, vivo e estável. Porque, pela primeira vez, não está sendo preenchido por reações automáticas ou por ideias sobre quem a pessoa deveria ser. A ausência da identidade construída não significa a ausência de si mesmo. Pelo contrário, é nesse espaço que o verdadeiro eu começa a aparecer com mais nitidez. O eu aqui é a qualidade da presença que permanece quando o ruído mental perde força. É a consciência que não precisa se definir para existir,
ela simplesmente é. Não como forma, mas como percepção contínua. E, por não estar atrelada a nenhuma história, essa consciência não sofre com o conteúdo que surge, ela simplesmente reconhece, sem se confundir com o que vê. Essa presença não busca validação. Não precisa provar que está certa. Não tenta convencer ninguém de que sofreu mais. Não se baseia no passado nem se projeta no futuro. Ela vive no agora. E é essa simplicidade que a torna tão poderosa, porque, onde não há identidade fixa, há liberdade. Liberdade para perceber, para sentir, para se mover, sem estar limitado pelo que a mente costumava afirmar. Nesse ponto da jornada, o silêncio interior ganha valor. Um silêncio em que a realidade é vista como ela é, sem as distorções criadas pela defesa da dor. E esse silêncio já estava presente, apenas estava coberto por anos de repetição mental, por camadas de sofrimento sustentadas pela identificação. Quando essas camadas caem, o que sobra não é uma nova versão de si mesmo, o que sobra é percepção sem forma, uma consciência que já não precisa se afirmar como alguém ferido para sentir que existe. E é nesse reconhecimento que um novo estágio começa, uma vida não mais guiada pela dor, mas pela clareza de ser. Quando a dor se dissolve, o que permanece é a consciência em sua forma mais simples. E é justamente essa simplicidade que revela sua profundidade. A consciência não precisa reagir. Ela não julga, não defende posições, não tenta corrigir o que vê, ela simplesmente observa. E esse ato de observar, por mais sutil que pareça, é o que transforma toda a experiência interior. Por muito tempo, o movimento natural da mente foi reagir a tudo que surgia. Pensamentos geravam emoções, emoções alimentavam novos pensamentos, e o ciclo continuava sem interrupção. Mas, quando a consciência é reconhecida como aquilo que está além do movimento, a reação perde sua prioridade. O pensamento pode surgir, mas já não encontra alguém que o tome como verdade absoluta. A emoção pode aparecer, mas já não encontra o mesmo espaço para se tornar um padrão repetitivo. Afinal, o observador permanece, mesmo quando o conteúdo muda. Essa estabilidade é o oposto do controle. Não se trata de controlar o que você sente ou pensa, mas de ver tudo isso sem ser arrastado. E é essa visão clara que dissolve a ilusão de que algo precisa ser feito para que a transformação aconteça. A transformação, quando é real, não acontece apenas pela força de vontade, mas pelo fim da identificação. Aquilo que você não alimenta perde força. E o que você observa com clareza não pode mais dominar você. A consciência já está presente agora, mesmo que coberta por camadas de interpretação, ela só precisa ser reconhecida. E esse reconhecimento não depende de tempo nem de técnica, só depende da disposição de ver honestamente o que está acontecendo dentro, sem resistência, sem pressa, sem a necessidade de chegar a algum lugar. Porque a clareza não está no futuro, está na percepção do que é, exatamente como é. Onde há lucidez, não há confusão. E onde há presença, a dor não precisa se tornar quem você é. Ninguém precisa ser definido pelo que viveu. A história pode continuar existindo, as emoções podem surgir, mas tudo isso acontece dentro de um espaço que não reage, não se encolhe, não se perde. Esse espaço é você. Não você construído pela mente, mas aquele que permanece quando todos os papéis caem. E, quando isso é visto com clareza, a identificação com o sofrimento deixa de fazer sentido. Porque a liberdade nunca esteve no fim da dor, ela sempre esteve no fim da ilusão de que a dor define quem você é. Obrigado por estar nessa jornada comigo. Se este vídeo tocou você de alguma forma, eu te convido a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem.
E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando suas reflexões, pensamentos e experiências. Mais uma vez, obrigado por assistir e por estar aqui comigo. Cuide-se, e até breve.